Como é bom você ter chegado aqui pra aprender mais de Jesus. Que alegria sim aqui se aprende a ser feliz ao fazer o que Deus diz. Ao fazer o que Deus diz. Sejam todos bem-vindos a mais um Culto no Lar! E aí, Filomena, tá feliz? Ai, eu tô, hein, Frederico? E você? Tá animado? Legal! É hoje que tem o final daquela história? Ai, é verdade, da história do Madugu! Você quer saber o que aconteceu com ele? Ai, eu quero saber. Então, olha só, vamos lá, vamos sentar, achar um lugar legal aí. Você Isso, também, você senta aí. também, senta Isso, aí. e vamos assistir, que legal. Vamos lá, hein, Frederico? Olha lá, já a gente volta. Isso aí, vai. Agora então é hora de nós orarmos. Vamos falar com Deus. E para fazer isso, será que a gente faz de qualquer jeito? Claro que não. Pra gente orar, nós precisamos, juntar os nossos pezinhos. Porque senão a gente pode ficar balançando eles pra lá, pra cá, não dá certo, não é? Nós temos que orar com respeito a Deus. Então, vamos juntar os pezinhos. Além disso, as nossas mãozinhas. Será que na hora da oração é hora da gente ficar balançando a mão, de ficar mexendo no cabelo? Será que é hora de fazer todas essas coisas? Claro que não. Por isso que na hora da oração nós juntamos as nossas mãos, para que nada nos tire a atenção de falar com Deus. Ah, e outra coisa super importante que nós temos que fazer na hora da oração é, abaixar a nossa cabeça. Sabe por quê? Vocês já ouviram uma palavra chamada reverência? Essa palavrinha significa respeito. Reverência e respeito nós temos que ter ao falar com Deus. Por isso, quando a gente for orar, nós abaixamos a nossa cabeça em sinal de reverência a Deus, em sinal de respeito a Ele. Tem mais uma coisa que nós precisamos fazer na hora da oração. O que é? É isso mesmo, fechar os nossos olhos. Mas sabe por que a gente fecha os nossos olhos? A gente fecha os nossos olhos e faz todas essas outras coisas na hora da oração, para que então nós possamos ficar ligadinhos, pensando só em Deus, só em Jesus. E que todo o restante, para que todo o restante não nos tire a atenção de ficar concentrado somente em Deus. Por isso nós fechamos os nossos olhos. E além disso, nós precisamos ter o nosso coração batendo, cheio de amor por Jesus. É assim então que nós vamos orar. Para isso eu tenho um versinho super legal. Diz assim: os meus pezinhos juntinhos estão, cruzo os dedinhos das minhas mãos, abaixo a cabeça com atenção e fecho os olhinhos em oração. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por mais um culto no lar. Que o Senhor fale através dessa mensagem aos nossos corações. Que o Senhor nos ajude a sempre caminhar no seu caminho, a sempre estudar a Bíblia e entender tudo que o Senhor quer para a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, amém. Agora então já pode abrir o olhinho, pode soltar as mãozinhas. Levanta a sua cabeça e então preste bastante atenção no restante do nosso culto no lar. A Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina sobre uma tarefa, uma missão que você, que já tem Jesus, precisa completar. Essa tarefa, essa missão, você encontra em Marcos 16:15, que diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. É isso mesmo. Esta é uma tarefa, uma missão especial que você precisa fazer com muito amor. É isso que nós vamos cantar agora, dizendo: eu vou em missão de amor. Eu vou em missão de amor, mostrar a quem quiser o caminho do céu. Eu vou em missão de amor, pois há almas pra resgatar. Eu vou em missão de amor. O Senhor vai comigo e me dará poder pra que eu possa falar. Me dará coragem e amor.
missão de amor, mostrar a quem quiser o caminho do céu. Eu vou em missão de amor, pois há almas pra resgatar. Eu vou em missão de amor, pois há almas pra resgatar. Eu vou em missão de amor. Mas sabe que o nosso assunto de hoje é um assunto bem legal. E para isso, eu vou usar algumas sacolinhas que vão formar uma palavra bem especial. Então fica ligadinho, presta bastante atenção para você adivinhar qual vai ser a palavra especial que a gente vai formar aqui hoje, tá bom? Mas sabe que dentro dessas sacolinhas que eu vou mostrar para vocês, tem algumas coisas bem importantes que você precisa saber. Então presta bastante atenção, porque a primeira sacolinha que eu vou pegar tem a letra M. Isso mesmo, mas do que será que é essa letra M? Vamos ver? Essa letra M é da palavra missionário. Isso mesmo, mas você sabe o que é um missionário? Sabe que um missionário é uma pessoa, isso mesmo, uma pessoa que prega a palavra de Deus às outras pessoas. Sabe que tem muitos missionários que vivem de forma integral, de maneira integral. Ou seja, eles deixam o serviço secular que eles tinham, e então eles trabalham para mostrar a palavra de Deus para as outras pessoas, para ensinar a palavra de Deus para as outras pessoas. Que legal, não é mesmo? Sabe que muitos missionários, eles ainda saem de suas casas, saem de suas cidades para viver em outros países, aprendendo outras culturas, outras línguas, para que assim eles possam falar sobre a linda mensagem de salvação para as outras pessoas. Não é mesmo? Sabe, esses missionários saem de suas casas porque eles confiam que Deus vai suprir todas as necessidades deles. E sabe que realmente Deus, ele supre as necessidades. Deus, ele cumpre com a sua palavra. Olha só o que a Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses 5:24. Diz assim, ó, escuta só. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ah, isso mesmo. Deus, ele cumpre com a sua palavra, não é mesmo? Mas a nossa próxima sacolinha tem a letra S. Sabe do quê? De serviço. Isso mesmo. Afinal de contas, todo missionário tem um serviço muito especial, que a gente já falou aqui, que é de ir pregar a palavra de Deus. Isso mesmo. Mas o missionário, ele não pode só falar da palavra de Deus, ele também precisa conhecer a palavra de Deus. Por isso que ele precisa estudar a Bíblia. E sabe que ele precisa estudar bastante a Bíblia para falar para as outras pessoas, não é mesmo? E ele também precisa ser um exemplo. Isso mesmo. Sabe que muitos missionários, eles também usam seus dons e talentos para servir as pessoas. Servir, sabe como, por exemplo? Eles têm alguns que traduzem as Bíblias, tem outros que ajudam em alguns projetos, e eles fazem isso com bastante alegria. A Bíblia diz lá em Atos 20:35. Bem-aventurado é dar do que receber. Isso mesmo, que legal. Mas sabe que tem mais algumas sacolinhas aqui. E a nossa próxima letra é a letra A. Isso mesmo. Sabe do que é essa letra A? Vamos ver, olha só. De amor. Isso mesmo. Afinal de contas, o missionário precisa amar a Deus e as pessoas. Isso mesmo, ele precisa amar principalmente aquelas pessoas que estão perdidas no pecado. Isso mesmo,
Já pensou? E pensa aí, quantas pessoas você conhece que ainda não sabe sobre o grande plano de salvação, que ainda não conhecem o grande amor de Deus? Sabe? É por isso que os missionários, eles pregam a palavra, para que essas pessoas possam conhecer o amor de Deus. Ai, afinal de contas, você lembra do que diz lá em João 3,16? Lembra o que diz, que está escrito mesmo? Está escrito lá: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ai, é isso mesmo. Mas espera aí que tem mais uma sacolinha aqui com a letra S. Olha só, hein? Tá formando. Você já tá adivinhando aí qual é a nossa palavra especial? Porque essa letra S é de salvação. Isso mesmo. Esse é o objetivo principal de todo missionário. Afinal de contas, ele precisa pregar a palavra de Deus, falando sobre o grande amor que Deus tem pelas pessoas, mas que por conta do pecado, nós merecemos um castigo, que é viver longe de Deus para sempre. Mas Deus, ele nos ama muito, que ele enviou o seu Filho Jesus para vir aqui no mundo. E por conta do que Jesus fez na cruz há muito tempo atrás, hoje nós podemos ter uma vida nova. Então, para que a gente possa crescer com Deus, crescer fazendo coisas que agradam a Deus, não é mesmo? Esse é o objetivo de todo missionário, é ensinar as pessoas para que elas conheçam o grande amor de Deus. Escuta só o que a Bíblia nos ensina lá em Romanos 10:13. Olha só, presta bastante atenção. Todo aquele que invocar o nome do Senhor está salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, coisas novas. Sabe? Esse é o verdadeiro objetivo do missionário: falar sobre a mensagem de Deus para as pessoas. Mas sabe que as nossas sacolinhas ainda não acabaram. Olha aqui, essa sacolinha com a letra O. Sabe do quê? Vamos ver aqui. De oração. Isso mesmo. Todo missionário precisa ter uma vida de oração para estar sempre, ligadinho com Deus. Isso mesmo. Afinal de contas, todo missionário, ele passa por dificuldades, não é mesmo? E é por isso que ele precisa de pessoas que orem por eles. Então, lembre-se sempre de orar pelos missionários, orar pela saúde deles, orar pela família. Isso mesmo. E você pode incluir ele nas suas. Lembre-se do que diz lá em 1 Tessalonicenses 1:2. Diz assim, escuta só. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Então lembre-se de colocar os missionários nas suas orações, tá bom? Mas espera aí que eu acho que já tá. Olha só que legal, só falta uma letra. Que letra é essa agora, hein? Vamos ver a letra I. É isso mesmo. E sabe do quê? De investimento. Isso mesmo. Você tem investido na vida do missionário? Você sabe como você pode fazer isso? Uma das formas de investir na vida de um missionário é por meio das orações, como nós acabamos de falar. Mas não é só isso, não. Tem mais formas, tem mais maneiras como você pode investir na vida do missionário. Outra maneira é você dando presentes para eles.
Como será esse presente? Sabe como? Pode ser por meio de coisas que a gente usa no dia a dia. Afinal de contas, o missionário é uma pessoa que nem eu e você, não é mesmo? E ele necessita de coisas que nós também precisamos. Mas tem mais uma maneira. Outro jeito é por meio de oferta. Isso mesmo. Afinal de contas, eu já disse que tem muitos missionários que vivem de maneira integral, não é mesmo? E por isso eles também precisam de dinheiro para pagar as contas e tudo mais. Mas tem uma maneira muito mais especial, a mais especial de todas, que você pode investir na vida do missionário. Sabe como? É através do seu tempo. Isso mesmo. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que o missionário vai ficar muito feliz se você dá um pouquinho do seu tempo, mandando uma mensagem, conversando com ele, perguntando como ele tá. Já pensou como ele vai ficar tão feliz? Você pode ligar para ele também. Mandar um e-mail. Ai, tem tantas formas de falar com o missionário, não é mesmo? Principalmente hoje, que a gente tá cheio de tecnologia, não é mesmo? Mas sabe que eu tenho certeza que dando um pouquinho do seu tempo, você vai investir muito bem na vida do missionário. E tenho certeza que esse também vai ser um bom investimento para a sua vida, para o seu tempo. Afinal de contas, a Bíblia, ela nos diz lá em Mateus 7:12, diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Isso mesmo. E sabe, qual é a nossa palavra que formou aqui mesmo? Vamos ver, vamos falar todo mundo juntinho? Olha só. Missão. Isso mesmo. Mas você sabia que você também pode ser um missionário? Isso mesmo. Você já parou para pensar em quantos amigos, quantos vizinhos, quantas pessoas que você conhece que ainda não tem Jesus vivendo no coraçãozinho? Lembra que se você já tem Jesus vivendo no seu coração, se você já tem Jesus como seu Salvador, essa é uma missão sua também, de falar, de pregar a palavra de Deus para as outras pessoas. Afinal de contas, lembre-se do que diz lá em Marcos 16:15, que diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Isso mesmo. Então, fale de Jesus para as outras pessoas. Pregue a mensagem de salvação para os seus amigos, para a sua família, para os seus vizinhos. Fale de Deus para todas as pessoas. Então, cumpra essa tarefa. Fale de Deus para as outras pessoas. Posso ser um missionáriozinho, se falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha terra, manda-me, pois, Senhor. Não preciso atravessar os mares para dar aos outros novas salutares. Posso fornecer sustento aos outros que meu Senhor mandou. Hei de orar e trabalhar fielmente, caso Deus me chame, seguirei contente para os campos que vão branquejando. Dispõe de mim, Senhor. E aí, quer saber o final da nossa história que a gente começou na semana passada? Mas você lembra aí como que chamava o menino da nossa história? Muito bem, se você falou Madugu, o Madugu. Mas lembra, o Madugu tinha um problema. Lembra que ele não conseguia andar direitinho porque ele tinha um machucado, uma ferida na sua perna. E ele andava segurando um pedaço de pau,
como se fosse uma muleta, né? Uma bengala, e ele andava ali com toda a dificuldade. Lembra de onde ele era? Lá da Libéria, que fica na África, isso mesmo. E ele pisava naquele chão quente, naquela terra, além de tudo, muita dor. Lembra que ele achou uma planta que a mamãe tinha ensinado que era um remédio, chamada como espinheiro de Jerusalém? Ele pegou aquela plantinha, fez aquela babinha, colocou na boca, colocou sobre a sua ferida, mas nada disso resolveu o problema dele. A dor continuava, até que ele foi na casa de quem? Dos missionários, lembra? A dona Sofia logo foi cuidando do Madugu. E ela foi logo colocando as ataduras lá, as faixas, passando pomada. Lembra como eram conhecidos os missionários? O senhor Raimundo, a Sofia. Lembra como eles eram conhecidos pelas pessoas lá na aldeia do Madugu? Como pessoas generosas. Lembra o que é generosidade? A gente ensinou o que é ser uma pessoa generosa. É ser uma pessoa que se importa, que coloca o problema dos outros, assim, sendo mais importante do que os nossos próprios. Você foi generoso essa semana, você ajudou aí em casa, ajudou o papai, a mamãe. Se não foi, você precisa ser. Lembra? Mas o Madugu estava lá sendo atendido, né, pela dona Sofia, a missionária, mas ele queria mesmo saber de um tal de livro falante. Tá aqui o meu livro falante também. Na verdade, era o livro Sem Palavras. Esse é o nome desse livro. E o Madugu queria ouvir aquelas histórias, porque ele nunca tinha escutado. O pai dele e a mãe não deixavam ele participar. Mas agora ele podia ouvir lá na casa dos missionários, do senhor Raimundo e da dona Sofia. E que legal, foi isso que aconteceu. Lembra que ele escutou a história daquele livro através das cores? O senhor Raimundo ia explicando cada uma das cores. O senhor Raimundo estava com o livro aberto em que cor mesmo? Na cor amarela. Falando de quem? De Deus, o Criador de todas as coisas. Falando do céu, que é a casa de Deus. Madugu até estava muito confuso, porque ele tinha aprendido na escola muçulmana que existiam vários céus, que existiam várias coisas, mas agora ele estava ali, aprendendo do verdadeiro Deus. O Deus que amava Madugu, o Deus que ama você também, e quer que um dia você esteja morando com ele aonde? No céu, que é a casa de Deus. Deus, ele te ama muito, como também ele amava o Madugu. Mas foi quando o senhor Raimundo abriu o livro, também na página escura, onde ele ensinou Romanos 3:23, que diz que todos pecaram e separados estão de Deus. Madugu estava impressionado de ver o senhor Raimundo contando aquelas histórias, falando sobre o pecado, mostrando que todos eram pecadores. Madugu nessa hora se lembrou de todas as coisas erradas que ele fazia. Mas foi quando o senhor Raimundo abriu o livro na cor vermelha. Lembra aquele menininho pequenininho, o que ele disse? Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Um menino tão pequenininho já conseguia o quê? Já conseguia falar versículos da palavra de Deus. Já sabia o que aquele versículo estava dizendo. Que Jesus Cristo, ele foi sepultado, significa que ele morreu, mas que ele ressuscitou ao terceiro dia. Jesus está vivo. Tudo isso era muito confuso para o Madugu, porque ele pensava, como alguém morreu e está vivo? Mas o senhor Raimundo explicou para ele sobre o plano perfeito de Deus, que foi quando Jesus morreu na cruz para pagar pelos pecados do Madugu, pelos pecados daqueles que estavam lá ouvindo, de todas aquelas crianças. Morreu também pelo seu pecado, que está aí agora assistindo e ouvindo essa história linda. Mas o senhor Raimundo abriu o livro falante, o livro Sem Palavras, na cor branca. Foi quando ele disse que todos poderiam ter os seus pecados perdoados. Todos poderiam realmente pedir perdão, orar, confessar os seus pecados, assumir diante de Deus que eram pecadores. Lembra do texto que o senhor Raimundo leu da Bíblia, lá em Atos 16:31, que diz:
crê no Senhor Jesus e será salvo. Aquela noite, o Madugu, ele aprendeu que crer em Jesus era confiar que Jesus havia morrido pelos seus pecados e que Jesus estava vivo agora, vivendo no céu, mas ele também queria viver no coração de Madugu. Ele queria que Madugu realmente pedisse perdão pelos seus pecados, pelas coisas erradas. E Madugu poderia fazer isso a qualquer hora, a qualquer momento. Madugu ficou um pouco de dúvida, afinal de contas, ele pensava, se eu fizer isso, eu vou deixar de ser muçulmano e eu vou ser um cristão verdadeiro. O que será que o meu pai, o que será que a minha mãe vai dizer, o que será que eles vão pensar? Mas não deu muito tempo não. Depois de um dia, 2 dias, escutando aquela história linda, Madugu, ele entrou no quarto onde ele estava dormindo, lá na casa do seu Raimundo e da dona Sofia. E ele orou pedindo perdão. Ele confessou os seus pecados. Ele disse que acreditava em Jesus. E ele convidou Jesus para vir morar no seu coração. Você que ainda não tem Jesus vivendo no seu coração, pode fazer isso também, a qualquer hora. Você pode pedir isso aí agora mesmo, pedir para Jesus vir perdoar os seus pecados e morar no seu coração. Você pode dizer que você acredita que Jesus é o Filho perfeito de Deus e morreu na cruz, derramou sangue por você, por mim. Você pode fazer isso agora, pode fazer isso antes de dormir, pode fazer isso também amanhã, desde que você faça isso de todo o coração. Mas agora eu cheguei naquela parte que a gente parou, não foi? A hora que ele viu o livro, ele estava lá vendo o livro. Madugu estava lembrando dos versículos. Lembra qual é o versículo da cor amarela? Lembrou? João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo. Depois você pega a sua Bíblia aí para você acompanhar e também gravar esses versículos aí. Mas como que era do escuro? Romanos 3,23. Pois todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Mas e o da cor vermelha, que é aquele difícil, não é? Não é não, você consegue. 1 Coríntios 15, 3 e 4, que diz: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele foi sepultado, mas ele ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. E o da cor branca? Atos 16, 31, que diz: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. E era isso, o Madugu estava lá, lembrando aqueles versículos. Quando o senhor Raimundo entrou na sala, Madugu ficou assustado, achando que ia tomar uma bronca, e ele tomou? Não, o senhor Raimundo disse que ele podia voltar para casa. Agora ele podia voltar, ver o papai, a mamãe, ver os seus irmãos, voltar na sua aldeia. E Madugu queria ir? Ele não queria, porque ele pensou: se eu não vou mais escutar as histórias lindas. Foi quando o senhor Raimundo deu o livro para ele e falou que ele poderia ir com aquele livro embora e chegar na aldeia e contar a história para outras pessoas, para os seus irmãos. Madugu pegou aquele livro, ele já não tinha mais dor na perna, ele já estava andando bem, eu imagino que com o peito estufado. Aquele dia ele deve ter andado muito rápido. Ele devia estar com saudade da sua casa, mas ele também não via a hora de chegar e poder mostrar para os seus irmãos, mostrar o que ele tinha ganhado do seu Raimundo e ainda poder contar que agora ele era um cristão. Que alegria! Foi quando ele chegou em casa, logo os irmãos dele, o Binho, o Kuma e o Bazu. Como chamava os irmãos de Madugu? Binho, Kuma e Bazu. Isso mesmo. E quando ele chegou lá, todos os irmãos de Madugu queriam o quê? Ver o livro falante. Mas Madugu escondeu o livro assim embaixo do braço. Falou: se vocês querem ver esse livro e ouvir uma linda história, hoje à noite, depois do jantar, eu vou contar essa história para vocês. Madugu queria fazer igualzinho o senhor Raimundo fazia lá na casa da missão. Isso mesmo. Madugu agora queria contar essa história linda para os seus irmãos. E foi quando ele se reuniu, Binho, Kuma e o Bazu, ali na sua casa, todos sentados escutando a história. E Madugu começou a contar com a cor amarela, falando sobre Deus, Deus que vive no céu, que é a casa de Deus, que há um Deus verdadeiro só. E esse Deus, ele é santo. Esse Deus, ele também
sabe, é justo, tudo que ele faz é bom. Mas Madugu falou que esse Deus, ele também é amor. E Madugu lembrava o versículo, que era lá de João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo. Mas Madugu falou para os seus irmãos que tinha uma coisa que não poderia entrar no céu, que separava a gente de Deus, que era o pecado. Madugu explicou para os seus irmãos que todos já nascem pecadores, todos já nascem pecadores, já querem fazer coisas erradas, ninguém precisa ensinar, mas muitos mentem, falam palavrão, briga, desobedecem. Os 3 irmãos de Madugu ficaram ali ouvindo aquela história e atento. E Madugu falou para eles o versículo lá de Romanos 3,23 da Bíblia, que diz: pois todos pecaram e separados estão de Deus. Madugu explicou para os seus irmãos que o pecado separava as pessoas de Deus. Mas Madugu falou: eu tenho a melhor notícia, que Jesus, o Filho perfeito de Deus, ele pagou pelos seus pecados. Ele morreu na cruz, ele derramou o seu sangue. Lá em 1 Coríntios 15, 3 e 4 diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, mas ele ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. E Madugu disse que os seus irmãos, eles poderiam também ter os seus pecados perdoados, desde que eles orassem de verdade, com fé, e reconhecendo que eles faziam coisas erradas, dizendo que eles acreditavam que Jesus morreu para pagar pelo pecado deles, e convidando Jesus para vir morar no seu coração também. Foi quando Madugu falou aquele versículo da Bíblia, da cor branca, de Atos 16:31, que diz: crê no Senhor Jesus e será salvo. Quando Madugu acabou de contar essa história, sabe o que aconteceu? Os irmãos de Madugu: conta de novo! Madugu contou mais uma vez a história, usando aquele livro, as cores. E ele acabou de contar, e mais uma vez os irmãos queriam ouvir. Os irmãos queriam aprender os versículos da Bíblia, da palavra de Deus. Madugu não tinha uma Bíblia lá, mas Madugu tinha gravado certinho na sua memória todos os versículos. Por isso que é bom a gente aprender os versículos aqui também e gravar eles bem na nossa cabecinha, para a gente poder falar para as outras pessoas, porque a gente não vai estar sempre aí com a Bíblia na mão, né? Às vezes a gente está andando no ônibus, na rua, na escola, e às vezes a gente não tem a nossa Bíblia. Mas a gente pode ter esses versículos gravados na nossa cabeça. Se Jesus já vive no seu coração, você precisa ser um missionário também e falar de Jesus para todas as pessoas. Quem sabe você até pode ter também aí um livrinho que você possa ensinar, ou só com as cores, não precisa ser um livrinho. Você pode contar para um amigo quando as aulas voltarem. Vamos combinar isso? Se Jesus já vive no seu coração, você pode contar essa história também para um amigo da sua escola. Ah, tio, mas a escola vai demorar. Não, mas você pode treinar aí, contando para o papai, para a mamãe, talvez para um primo. Mas você precisa realmente ser um missionáriozinho, falando de Jesus, contando essa história linda para as pessoas que estão aí na sua casa, ou talvez na sua rua, se você estiver conversando com alguém. Que legal! E sabe o que aconteceu? Os 3 irmãos de Madugu, o Binho, o Kuma e o Bazu, agora também tinham pedido perdão. Eles tinham reconhecido que eles também faziam coisas erradas. E agora eles também eram cristãos. Eles tinham Jesus vivendo no seu coração. E o Binho, o irmãozinho mais novo, veio todo feliz, porque ele também tinha gravado todos aqueles versículos na sua mente. Sabe o que eles fizeram? Foi então que eles pediram para o Madugu: olha, Madugu, agora que a gente também já sabe essa história, agora que a gente também é cristão, agora que a gente sabe todos os versículos, a gente precisa de um livrinho desse para contar para o resto da aldeia. Será que Madugu emprestou o livrinho? Será que Madugu deu o livrinho dele? Ah, olha só, não, Madugu não queria emprestar o livrinho dele. Afinal de contas, ele disse: esse livro é meu, eu ganhei ele dos missionários. Madugu foi correndo e escondeu o livro, sabe aonde? Embaixo ali da sua cama. Mas Madugu foi dormir aquela noite. E ele dormiu pensando qual seria
a coisa certa a fazer. Aquele livro era dele. E ele ficou pensando, eu vou dar um pedaço do livro para os meus irmãos, eu vou cortar aquele livro que o missionário deu para mim, com tanto amor. Mas naquela manhã seguinte, o Madugu, quando acordou, ele sabia que ele tinha uma decisão muito importante para tomar. Foi então que ele pegou a sua faquinha, ele foi num tronco de uma árvore e olha, ele ajoelhou ali e ele orou pedindo para que Deus ajudasse ele a fazer o que era certo, a tomar a decisão certa. E Madugu então decidiu repartir aquele livro com os seus irmãos. Foi quando os irmãos de Madugu, o Binho, o Cumi e o Bazu, ficaram olhando, pois sabiam que era uma decisão difícil para Madugu. E ele cortou o livro em quantos pedacinhos? Em 2. Mas quantos eles eram ao todo? 4. Mas Madugu sabia que todos eles tinham que ter um pedacinho do livro. Madugu cortou mais uma vez, formando 4 pedacinhos. E ele disse assim, a mamãe pode costurá-los e nós vamos ter 4 livrinhos agora. Nós vamos poder contar para toda a nossa aldeia. Que grande alegria! Os 4, Madugu, Binho, Kuma e Bazu, agora tinham seu livro sem palavras, o seu livro falante, e eles poderiam contar essa linda história para todas as pessoas daquela aldeia. Com certeza agora mais pessoas iam ouvir, e o Evangelho e a Palavra de Deus ia chegar muito mais rápido para todas as pessoas, todas as crianças daquela aldeia. Que grande festa, que alegria! Essa família inteira, os 4 irmãos, agora poderiam ser missionáriozinhos, trabalhando realmente para Jesus. Mas se Jesus já vive no seu coração, você também precisa ser um missionário. Eu tenho certeza que você que está assistindo tem uma Bíblia na sua casa. Talvez grande, pequena, talvez já um pouco mais velhinha. Mas você pode aí estudar os versículos. Lembra dos versículos? Lembra da cor amarela? João 3,16, que diz que Deus amou o mundo. Mas da cor escura, da cor preta, Romanos 3,23, pois todos pecaram e separados estão da glória de Deus. E da vermelha, 1 Coríntios 15, 3 e 4, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ele ressuscitou, significa que ele voltou a viver, segundo as Escrituras. E da cor branca, que é o nosso Atos 16, 31, que diz, crê no Senhor Jesus e será salvo. Sabe, você com certeza tem um amiguinho que ainda não crê em Jesus, que ainda não está salvo, que ainda está vivendo uma vida no pecado, separado de Deus. Mas você precisa contar essa notícia de que Jesus morreu pelo pecado do seu amigo, talvez do seu primo, do seu pai, da sua mãe, do seu tio, da sua tia, eu não sei. Mas você precisa contar e dar oportunidade para que essas pessoas também possam ter o seu pecado perdoado. Você aí que está ouvindo, que está assistindo essa história, pode ser um missionáriozinho. E agora eu vou orar por você. Eu vou orar por você que ouviu essa linda história, para que você tenha coragem, como o Madugu teve, de contar a história, de repartir o seu livro, e também você possa repartir não só o seu livro, mas repartir essa linda mensagem que é de contar para todas as pessoas que Jesus morreu na cruz e que Jesus está vivo e que Ele quer viver também no coraçãozinho desse seu amigo, dessa pessoa que mora com você na sua casa, do seu tio, da sua tia. Então agora você pode até pensar nessas pessoas que ainda não tem Jesus vivendo no seu coração, e eu quero orar por você para que a gente possa todos os dias ter coragem e ser um missionáriozinho falando de Jesus para todas as pessoas. Então abaixa a sua cabeça aí e vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por essa história tão linda. Nos ajude a termos coragem e que possamos falar sempre do seu grande amor, avisando as pessoas que se elas não se arrependerem, elas estão separadas por conta do pecado. Mas ajuda a gente a contar essa linda notícia de que Jesus ressuscitou, que Jesus morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados. E ajude que as pessoas possam realmente se arrepender
e ter as suas vidas entregues a Jesus, sendo também um cristão. Nos dê força e coragem para sermos missionáriozinhos. Em nome de Jesus, amém. E aí, Filomena, você gostou da história? Ai, eu gostei, hein, Que Frederico? legal! Todo mundo pode ser um missionário também! É isso aí, Falando falar de Tem que Jesus falar pras de Jesus, pessoas. isso aí! E olha, eu gostei muito da história de hoje, mas a gente tá aqui por uma coisa importante também, Ai, não é? verdade, aquela tarefa, Que não a é gente vai mesmo? mandar o quê? Os Beijos! Você tava com saudade de estar aqui nessa hora? Ai, eu tava, Ah, foram Frederico. vários amigos, mas hoje eu e você tá aqui. Ai, que legal! aí, vamos lá, Então vamos hein? lá, hein? Eu vou começar, tá bom, Filomena? Tá bom, vai, Olha vai. só, a lista é grande. Um beijo pra Luísa de São Paulo, que tem 9 anos, e pra irmãzinha dela, Laura, de 7. Um beijo! Ah, que legal! Mas também tem a Débora, de 4 anos, lá da Roxana. Isso, a filha da Roxana, pequenininha, Débora, de 4 anos. Mas olha só, tem um beijo pra Letícia Helena, que é filha da Priscila. E os sobrinhos dela, o Davi, que fez aniversário, e a Raíssa. Ai, verdade. Um beijo! Ah, tem a Esther e o Luiz Felipe, da tia Roseli também. O Yuri! São aqui de Eles são Bauru. de Bauru, sim! Aí tem o Yuri, Samuel Ítalo também, que legal! Ai, tem a Felícia e o Gael, que são lá de Rio Branco, do Acre. Longe, longe, hein? longe! Que legal! Mas também tem a irmã Rosana e os filhos gêmeos dela lá de Ai, Niterói, que lá no Rio legal, de ó. Janeiro. Um beijão, Um beijo. hein? Tem também, sabe quem, ô Frederico? Fala. A Alice é lá de Porto Velho, Rondônia. E a mãe dela também, a Aline. Um beijo! E um beijo também, já que a gente falou de Porto Velho, pra tia Meire lá de Porto Velho. Todas as crianças, o Paulinho, o Arthur, a Anabel, o Pedrinho e a Eloá. Ó, um beijo! Mua! Vários beijos! Mas também tem o irmão José Henrique. Isso! E a tia Sandra e todas as crianças. E eu não posso esquecer também o netinho dela, o Léo! Ai, é verdade, hein, Frederico? Mas também tem aqueles nossos amigos que gostam muito da gente, o Paulinho e o Pedro lá da tia Thaís do tio Henrique. Então, ó, Isso aí, ó. um beijo! Ah! Que legal! Foi muito bom estar aqui hoje, não foi? Ai, é verdade. E quem Frederico. sabe a gente volta aqui outra vez Quem no sabe, Culto não é do Lar. mesmo? Mas por hoje é só! Acabou! E a gente espera você. Muito obrigado de você assistir o nosso Culto no Lar e Isso mandar aí. o quê? Um beijo pra Isso. todos vocês que estão Isso. aí assistindo a gente. Filomena, eles não podem esquecer de mandar as fotos pra gente. Ai, é e isso também, aí. quem quiser um beijinho, é só Só escrever. Mandar recadinho, hein? Então vamos lá. Fiquem com Deus e ó, um beijo pra todo mundo. E Deus até- abençoe. E até o nosso próximo Culto no Lar.